Olá, empresárias e empresários deste Brasil. Meu nome é Ana Júlia Agostinho, sou repórter, estrategista, fundadora da agência Heartbeat e esse é o podcast 1 para 1, onde cada episódio é uma reunião objetiva que visa trazer possíveis soluções para os pontos de dores que temos como empresários e empresárias. Na nossa reunião 1 para 1 de hoje, não vamos falar de um ponto específico da nossa trajetória de empreendedor. E sim, vamos conversar com uma empreendedora de sucesso para ela nos contar como foi a jornada dela. E até como a gente pode se inspirar em uma história tão maravilhosa. Nossa entrevistada de hoje é a Gabi Bessa, artista incrível que da faculdade de medicina partiu para um caminho extremamente criativo como artista plástica e em seguida como tatuadora e DJ. Como tatuadora, a Gabi desenvolveu um traço único, fluido e autêntico, reconhecível à distância. A agenda dela é lotada. Como DJ, ela tem cada vez mais conquistado seu espaço na cena lounge e eletrônico, já tendo tocado na The Edge e Universo Paralelo. Muitíssimo bem-vinda a 1 para 1, Gabi. Obrigada, Ana. Muito bom te ter aqui. Bom estar aqui também com você. E vamos lá, o que você quer saber? Vamos lá, então tem algumas perguntinhas aqui. Conta pra gente, quando foi que você decidiu empreender? Né? Como é que foi esse processo? Vamos lá. Na verdade, começou do nada, não foi uma coisa premeditada, né? Eu estudava medicina e, devido à minha situação de vida na época, eu resolvi dar uma pausa e comecei a me dedicar a artes plásticas. Comecei a pintar quadros, minha mãe também é artista plástica, meu pai é estilista, então a família toda sempre trabalhou com arte. E aí eu comecei a pintar quadros e comecei a postar no Instagram, que na época era uma plataforma nova, então era pequena, né? Mas na época eu já tinha 500 seguidores, o que não era pouco. E aí eu comecei a postar os quadros, comecei a ter mais seguidores, comecei a fazer algumas exposições também em algumas galerias legais. Só que aí, na época, eu estava separada do meu ex-marido, o qual eu fiquei casada por 18 anos, e a gente já tinha um filho. E ele, querendo me reconquistar, deixou uma máquina de tatuagem na portaria do meu prédio, porque ele falava que meus quadros lembravam tatuagens já. E aí eu falei, vou tentar, né? Daí chamei umas amigas em casa e testei tatuando a sola do pé das pessoas, porque é uma pele já morta e que sairia, né? E que não ia doer tanto. Bom, depende do pé também, né? E assim eu comecei. Daí comecei a postar essas fotos no Instagram e oferecer tatuagem de graça. E como já tinha pessoas que me seguiam por causa da arte, começou a aparecer uns loucos aí acreditando em mim e no meu potencial, ainda bem, porque realmente eu entreguei o trabalho. E assim eu fui postando e fui ganhando meus clientes, né? No começo, como que eu comecei a crescer como tatuadora, né? Eu sempre achei que era importante estar num lugar de movimento de arte. Então, eu conheci o Luiz Maluf, que era o dono de uma galeria de arte na Oscar Freire, e a Fernanda Chamas, que tinha uma loja de roupa. E aí eu pedi para alugar um espaço que eles tinham na parte de cima da loja e da galeria e comecei a tatuar lá. O que foi maravilhoso, porque eu tive contato com o pessoal de arte, que já gostava, também coloquei meus quadros lá, o pessoal que já gostava de moda, que estava ligado assim nessa cena. E é aquilo que eu falo, né? É fake it until you make it. Então, no começo, eu entendia que era importante estar com o meu estúdio num lugar famoso de São Paulo, né? Porque isso já gera uma confiança para os clientes. E, de fato, funcionou. Os primeiros 10 anos que eu tatuei só mulheres, que também foi uma boa estratégia de marketing. Hoje em dia, eu tatuo homens e mulheres. Eu já tatuo por 12 anos. E eu me sinto muito realizada com o meu trabalho. Sou feliz porque eu sempre quis que a arte me representasse sozinha, né? Eu não queria precisar assinar as minhas tatuagens para elas serem reconhecidas. E elas, sim, são reconhecidas por todo o Brasil. E isso me deixa muito feliz. Ou seja, eu cheguei onde eu queria e onde eu almejava como tatuadora. Aí, quando teve a pandemia, né, a gente ficou um tempo sem trabalhar, todo mundo. Meu ex-marido é músico e produtor, né, e DJ. E aí eu resolvi, sempre gostei muito de festa, sempre tive muito ligado na cena da música eletrônica. E aí eu decidi aprender a tocar e também estudar música, né, teoria musical. Então eu fui aprender a tocar piano e aprender a tocar DJ. E aí eu me apaixonei, né, porque eu digo que a música juntou a arte com a inteligência, com a matemática, né? Porque na tatuagem eu tinha só a arte. E na medicina
Medicina a gente tem tudo, eu amo medicina, então eu sou suspeita a falar, mas eu senti um pouco de falta da parte intelectual na tatuagem que a música me trouxe de forma rica, porque tem muita coisa para estudar, né? Tem muita teoria. E aí eu comecei a tocar, obviamente já estava no meio, o pessoal já me conhecia pela tatuagem, e aí eu tive a oportunidade de tocar em grandes eventos como a coletiva de imprensa do The Town, que foi no Hotel Tangará, que foi muito, muito legal. Toquei para vários artistas que eu gosto. E também já toquei no Universo Paralelo, algumas vezes no The Edge e alguns outros eventos importantes. E aí tenho crescido aí nessa cena também. Que incrível. E nesse processo, né, que você contou pra gente, quais foram as suas maiores dificuldades e medos que você encontrou, tanto no começo quanto durante? Então, na tatuagem, no começo, o maior desafio para mim foi ser mãe, né? Meu filho tinha 1 ano, aconteceu tudo isso da tatuagem na minha vida, e aí eu tive que me desdobrar, né? Porque tinha que, assim, o filho ainda não ia na escolinha, né? Então era full-time job, ser mãe. Então eu tive que me desdobrar e, como eu disse, eu já estava no Oscar Freire, então eu ficava 4 horas por dia no estúdio. E eu fazia as tatuagens, como eu desenvolvo a tatuagem direto no corpo, né? É freehand. Então eu fazia 1 dia de desenho, a pessoa ia embora com o desenho sem tatuar, o que era levemente tenso para mim, porque eu ficava com medo de perder esse desenho, da pessoa suar, enfim, sei lá o que podia acontecer. Mas, no geral, deu sempre certo. E aí, no dia seguinte, a pessoa voltava e a gente tatuava. Então, acho que na tatuagem, esse foi um maior obstáculo no começo, porque quando eu comecei a fazer esse tipo de tatuagem arte, foram há 12 anos atrás. Então, isso era uma coisa que era nova, né? Então, isso trouxe espaço para que eu pudesse desenvolver isso e trazer isso, era novo. Então, foi uma coisa que ajudou na época, o que hoje acho que dificultaria muito, né? Hoje em dia tem divulgação muito de arte, o Instagram cresceu muito, todo esse mercado de arte cresceu muito, o que é maravilhoso, obviamente, mas que se fosse hoje em dia, acho que isso traria um outro ponto de dificuldade. Com relação à música, eu posso dizer que eu encontrei mais resistência e mais dificuldades, porque a parte de DJ é muito sexista, né? Então, assim, você vê a maioria das festas que você vai tocar, só tem homem no line-up. Então, para conseguir uma posição sendo mulher nesse meio, que no começo, quando eu comecei a tatuar, eu achei que eu ia ter esse problema na tatuagem. Mas a tatuagem é uma coisa muito individual, né? De 1 para 1. É do tatuador para a pessoa que você vai tatuar. E na música, não. É de 1 para quantos mais, melhor, né? Então, isso também é uma vantagem em termos financeiros, né? De poder, através de uma apresentação, você atingir milhares de pessoas, mas, ao mesmo tempo, essa parte sexista que eu nunca tive problema na minha vida, gritou. Então, até hoje em dia, eu tenho que lutar para participar de uma festa onde os line-ups são praticamente 100% homens. Então, essa foi a grande dificuldade como DJ que eu encontrei, né? E é isso. E diante dessas dificuldades, quem são os seus aliados, né? Que te ajudam nesses momentos, tanto, né, na época da tatuagem, quanto agora na parte da cena da música? Então, parceiros são tudo na nossa vida, né? Eu tive uma pessoa que foi muito especial na minha carreira como tatuadora, que me ajudou muito, foi meu braço esquerdo e direito, que é a Mariana Carvalho. Ela sempre trabalhou com artistas, no caso, no mundo da música. Hoje em dia, ela faz a gestão dos artistas do Tomorrowland, que é um evento gigante da Bélgica, né? E assim, fico muito feliz, aliás, por ela estar nessa posição, porque ela merece muito. E ela foi meu braço direito e esquerdo, assim, ela me ajudou a desenvolver toda a parte burocrática da empresa, todos os sistemas, como iam funcionar, de agendamento, enfim, desde divulgação do trabalho até contato com o cliente, melhorar a parte de compras de materiais, enfim, fazer a engrenagem rodar, sabe? Ela é uma pessoa de business, né? E eu sou uma pessoa de arte. Então, a gente juntou nós duas e a gente fez a coisa acontecer. E foi lindo. Eu admiro muito o trabalho dela e também ela como pessoa, né? E ela fez de tudo comigo lá. Então, assim, e como eu tinha filho, né? Precisava muito dessa pessoa, né? E também para crescer a própria empresa, né? Porque sozinho a gente acaba não crescendo, né? A gente precisa de parceiros, sempre. Já na música,
eu sinto uma competitividade muito grande também, né? Além da parte sexista que eu falei anteriormente. Então, mas eu encontrei pessoas que me ajudaram, sim. Um amigo meu, o Gia Granito, que aluga equipamento de som, sempre teve vários contatos nas baladas, então ele me ajudou a tocar lá. Daí a Aline também, que trabalha no Rock in Rio e que eu conheci através de uma outra amiga que também é filha da Ingrid, que é a Ive. Elas fazem toda parte de backstage do Rock in Rio, então essas 3 mulheres também me ajudaram muito, porque divulgaram o meu trabalho, porque eu tatuei elas. A Aline me convidou para tocar nesse evento do Tangará, que eu amei, que foi muito importante para a minha carreira. Então, foi mais nesse sentido que eu sou autodidata. Então, a parte de tocar mesmo, eu aprendi com uma amiga, que é a mulher do Denox, que é a Mari, e ela faz isso por hobby, né? Não é profissional. Então, eu aprendi na quarentena com ela, mas, assim, a parte de estudar, de ir atrás, essa parte eu fiz sozinha. E então a parte de tocar é mais assim, quem vai te colocar para tocar e aonde que você vai tocar, né? Então, assim, o Gia me ajudou a tocar no The Edge, as meninas me ajudaram a tocar nesses eventos maiores, e o Dimitri também, que foi um dos pioneiros da música da cena eletrônica no Brasil, que é o Dimitri Ruggiero, que fazia Avontes antigamente, né? Eu sou madrinha da filha dele, gosto muito dele, e ele me chamou para tocar no Universo e algumas outras festas menores que ele fez em São Paulo e me ajudou muito. Ai, que incrível. É muito importante, né, ter essa rede de apoio que também consegue te impulsionar pra frente. Com certeza. E contato é tudo, né? Contato Principalmente é tudo. na arte. Contato Eu não é sei tudo. nos outros ramos, mas na arte é muito importante. Sim, a gente tem um episódio sobre PR, né, network, e em todas as áreas. É muito importante. Então é muito isso, né? importante. Porque a gente precisa um dos outros, sempre, para tudo. Exato. E que bom Exato. que a gente encontra as pessoas certas na hora certa. É isso. E, Gabi, tem alguma coisa que você se arrepende? Então, me arrepender? Olha, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não me arrependo de nada nessa vida. Eu acho que tudo são experiências. Mesmo as coisas que a gente acaba fazendo errado, elas vêm para que a gente aprenda, né? Então, a gente aprende com os erros. Então, acho que... Não. Acho que arrependimento não é uma palavra que participa muito da minha vida no geral. Ai, que sempre incrível. para frente. Não, muito bom. E quais foram os seus maiores aprendizados, assim? O que você diria para você mesma no passado? Eu acho que o maior aprendizado que eu tive com a tatuagem e com a arte foi aprender a valorizar o nosso próprio trabalho, sabe? E também foi uma coisa que eu lembro que até hoje eu tive uma conversa muito especial com a Mari, né? Quando a gente começou a trabalhar. Porque quando ela me vendia, eu sempre preferi trabalhar menos, entregar um trabalho de qualidade e ganhar mais por esse trabalho, né? Essa sempre foi o meu estilo de trabalho, né? Tem gente que gosta de trabalhar com várias pessoas e pouquinho, eu gosto de muito com poucas pessoas. Então, sempre usei essa ideia, né, para fazer meu negócio crescer. E o aprendizado aí foi assim... Eu meio que fiz a Mari entender esse dia, essa conversa que eu tô contando, ela entendeu por que eu cobrava aquele preço, né? Porque ela não entendia, porque na época ela não podia pagar por isso e ela achava caro. Então, para me vender, ela tinha dificuldade, porque ela não entendia o porquê eu cobrava aquele valor. E eu também comecei a fazer um brainstorm em mim mesma para entender se aquilo de fato valia aquilo, né? Então eu comecei a valorizar todas as coisas que eu trabalhei na minha vida, meus estudos de medicina, de anatomia, sabe? Tudo que eu aprendi, meu pai sempre foi tatuado, minha família sempre mexeu com design, coisa de roupa, então todo o meu background, né? Para eu deixar o meu filho, para sair para tatuar, tipo, tudo isso tem seu valor. Então eu acho que o maior aprendizado foi isso, saber valorizar o nosso tempo e as coisas que a gente aprende ao longo da vida, não só uma coisa pontual, sabe? Outra coisa também que eu aprendi muito foi tratar bem meus funcionários, meus clientes e tratar eles com vontade, com gosto, porque sem eles a gente não é nada, né? E assim, valorizar os nossos funcionários, remunerar eles da maneira adequada, ter uma boa conversa, tanto com o funcionário quanto com o cliente. No meu caso, o aprendizado com o cliente veio antes de eu virar tatuadora. Porque eu já fiz tatuagens que eu me arrependi, eu já cobri várias tatuagens, já tirei tatuagem com laser, e eu percebi que no mundo da tatuagem as pessoas, os artistas têm um ego muito grande, então eles querem fazer aquilo que eles querem, independente se a pessoa gostou ou não. Então você é obrigado a vestir no seu corpo pro resto da sua vida uma arte que você não está 100% satisfeito.
Então, isso me fez ganhar minhas clientes, porque eu deixo cada um decidir o que quer, afinal, é a pessoa que vai lidar com aquilo pro resto da vida, e não eu. Eu sou só canalizando aquilo que a pessoa tem. Então, ela vem gostando do meu estilo, e eu tento traduzir aquilo que ela quer no corpo dela, mas a palavra final é sempre do cliente, é sempre do outro, porque o trabalho de arte é feito para o outro, né? Diferentemente do quadro, que você pinta um quadro e você espera alguém gostar daquilo. A tatuagem você faz para a pessoa pro resto da vida. Então, respeitar a vontade do outro, sabe? Ter paciência em tentar entender, porque arte é uma coisa abstrata, então muitas vezes é difícil para o outro explicar para você. Por isso que eu faço uma sessão de desenho longa e eu dou muita importância e prioridade para esse momento, sabe? Acho que é isso. E o que você falaria para você mesma, lá atrás, quando você estava começando? Go, girl! Vai com tudo, acredita em você, cria os padrões, faz as coisas direito, com ética, com vontade, com honestidade e com amor, que, quando você quer, você chega lá. E isso é sempre, né? Eu acredito muito que o universo é mental, então é isso que eu diria pra mim no passado. O universo é mental, acredita que você vai ter. Pede, chama que vem. É isso. Nossa, muito obrigada, Gabi. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas respostas. Tem algo que você queira endereçar que a gente não tenha falado? Acredito que não. Acho que eu consegui falar tudo o que eu gostaria. E espero que isso também inspire vocês. Sim, foi extremamente inspirador. Muito obrigada. Eu espero que do outro lado as pessoas também tenham sentido essa inspiração, que essas palavras que você falaria para você há um tempo atrás, também elas escutem do fundo do coração delas também, que eu acho que serve para todas e para todos nós. Então, muito obrigada a você que escutou até o final também. Eu espero que tudo que a gente tenha falado aqui tenha sido muito inspirador, muito útil para você e para o seu negócio. E até o próximo 1 para 1. Tchau!